Sutra de Lótus, capítulo 5. Yaku Shoyu, a parábola das ervas medicinais. Nesta altura, o honrado pelo mundo disse a Mahakashyapa e aos outros discípulos maiores: Excelente! Excelente! Kashyapa, deste uma excelente descrição das bênçãos do Tathagata. É tal como você disse. O Tathagata possui, na verdade, imensuráveis, ilimitadas, assâncias de bênçãos. E mesmo que tu e os outros despendessem imensuráveis milhões de kalpas, nunca conseguiriam acabar de descrevê-las. Kashyapa, deves entender isso. O Tathagata é o rei das doutrinas. No que ele prega, nada é em vão. Em relação às muitas doutrinas, ele emprega a sabedoria como um meio hábil à sua exposição. Desta forma, todas as doutrinas por ele expostas se expandem até onde houver sabedoria e entendimento. O Tathagata observa e compreende o fim para que tende cada doutrina. Ele também entende o funcionamento mais íntimo da mente de cada ser vivo, penetrando nela completamente e sem qualquer impedimento. Em relação às doutrinas, ele é completamente iluminado e revela aos seres vivos a totalidade da sabedoria. Kashyapa é como as plantas e as árvores, arbustos e bosques, e ervas medicinais, que são extremamente variadas, cada um com o seu nome próprio, sua matiz. Crescem nas colinas, em riachos, nos vales, nos diferentes solos do multivariado mundo. Nuvens densas espalham-se sobre este mundo, cobrindo-o em sua totalidade. Este mundo diversificado e momentaneamente satura-o completamente. A umidade penetra em todas as plantas, penetra nas árvores, nos arbustos, em todos os bosques, nas ervas medicinais de igual forma, até que as raízes grandes, caules grandes, grandes folhas, cada uma destas árvores, grande ou pequena, dependendo do fato de ser de natureza superior, média ou inferior, recebe a sua porção de umidade.
A chuva que cai de cada um dos grupos de nuvens está de acordo com a natureza e espécie em particular, fazendo com que cada planta desponte, amadureça, vindo a dar flores e frutos. Ainda que estas árvores e plantas estejam na mesma terra e sejam regadas com a mesma chuva, cada uma tem suas diferenças e as suas particularidades. Kashyapa. Deves compreender que o Tathagata é assim. Ele aparece no mundo como uma grande nuvem. Com alta voz alcança todos os seres humanos, os seres celestiais, todos os asuras, o mundo todo. Como uma grande nuvem, espalhando-se ao longo do multivariado mundo. No meio da grande assembleia, ele profere estas palavras: Sou o Tathagata, digno de ofertas, de conhecimento reto, universal, de perfeita conduta e claridade. Bem-aventurado, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritório, treinador de pessoas, mestre de seres celestiais, mestre de seres humanos, Buda, honrado pelo mundo. Aqueles que ainda não fizeram a travessia, eu os farei atravessar. Aqueles que ainda não se libertaram, eu os libertarei. Aqueles que ainda não se apaziguaram, eu os apaziguarei. Os que ainda não estão no Nirvana, eu os conduzirei até o Nirvana. Da presente e das futuras existências, eu compreendo as verdadeiras circunstâncias. Sou alguém que tudo entende, tudo vê, tudo compreende, entende o caminho, desimpede o caminho, ensina o caminho. Vocês, seres celestiais e seres humanos, asuras e outros, venham até aqui, para que eu possa deixar-vos ouvir o Dharma. Nesta altura, os seres viventes de incontáveis milhares, dezenas de milhares, de milhões de espécies, vêm até o local onde se encontrava o Buda para escutarem o Dharma. O Tathagata então observa se eles são diligentes nos seus esforços ou se são indolentes. De acordo com o que cada um é capaz de escutar, ele ensina a lei para estes, de uma imensurável variedade de formas, para que todos se deleitem e sejam capazes de receber benefícios excelentes neste local.
Uma vez que estes seres viventes tenham ouvido a lei, gozarão de paz e segurança na presente existência e de boas circunstâncias em existências futuras, onde por intermédio da via se tornarão alegres e poderão novamente escutar a lei. Tendo ouvido a lei, escaparão dos obstáculos, das dificuldades, e em relação às várias doutrinas, serão capazes de exercitar totalmente os seus poderes, de modo a que gradualmente possam ir encontrando o caminho Buda. É como uma chuva caindo de uma grande nuvem sobre plantas e árvores, arbustos, bosques e plantas medicinais, cada uma, dependendo da sua espécie e da sua natureza, recebe a sua porção de umidade e é capaz de despontar e de crescer. A lei ensinada pelo Tathagata é de uma só forma, um só sabor, nomeadamente a forma da emancipação, a forma da separação, a forma da extinção. Que no final resulta numa sabedoria abarcando todas as espécies. Quando os seres vivos escutam a lei do Tathagata, ainda que a abracem, a leiam, a recitem, a pratiquem de acordo com os seus ditames, eles próprios não veem, nem compreendem as bênçãos que desta forma estão recebendo. Por quê? Porque apenas o Tathagata compreende as espécies, compreende a forma, compreende a substância e a natureza dos seres vivos. Ele sabe a que coisas que seres vivos se apegam, a que coisas eles ponderam e que coisas praticam. Ele sabe a lei que os seres vivos se apegam, cada um. A lei que ponderam, a lei que praticam, e através das quais leis alcançam outras leis. E quais são essas outras leis? Os seres vivos existem em uma variedade de ambientes, mas apenas o Tathagata vê as verdadeiras circunstâncias e as entende completamente. Tudo isto é como estas plantas e árvores, arbustos, bosques e árvores medicinais, que não sabem se são de natureza superior, média ou inferior. Mas o Tathagata sabe que esta é a lei de uma forma e de um sabor, nomeadamente a forma da emancipação, a forma da separação, a forma da extinção.
a forma do nirvana absoluto, a da tranquilidade e da vacuidade constante. O Buda, sim, compreende tudo isto. Mas porque ele pode ver os desejos que estão na mente dos seres vivos, ele os guia e os protege. E por isto, não ensina imediatamente a sabedoria que envolve todas as espécies. Tu e os outros, Kashyapa, fizeram uma coisa rara, pois conseguiram compreender como o Tathagata ensina a lei, em conformidade com o que é apropriado. Tem fé no Tathagata, aceitam-no. Por que eu digo isto? Porque o fato dos Budas, os honrados pelo mundo, ensinarem a lei em conformidade com o que é adequado, é algo difícil de se acreditar e muito difícil de compreender. Nesta altura, o honrado pelo mundo, desejando expor novamente o sentido das suas palavras, falou em verso dizendo: o rei do Dharma, o destruidor do si mesmo, quando aparece no mundo, procede de acordo com os desejos dos seres vivos, pregando a lei de várias maneiras. O Tathagata, merecedor de ofertas e reverência, é profundo e de longo alcance em sua sabedoria. Por muito tempo ele mantém silêncio quanto ao que é essencial. Não tem pressa de falar tudo de uma vez. Se os sábios o escutam, conseguem acreditar nele, conseguem compreendê-lo. Mas os que não têm sabedoria terão dúvidas, terão hesitações, e por todo o tempo permanecerão no erro. Por esta razão, Kashyapa, ele adapta-se a cada pessoa para permitir uma visão correta. Kashyapa, deves entender, isto é como uma grande nuvem que se levanta no mundo e cobre-o inteiramente. Esta nuvem benéfica está cheia de umidade, muitos relâmpagos, clarões, e o som da tempestade ecoa ao longe, fazendo rejubilar as multidões. Os raios de sol ficam velados, escondidos. E um nítido frescor vem a cobrir toda a terra. Essas nuvens, massas de escuridão, quase tangíveis, vêm descendo, descem e espalham-se. A chuva cai em toda parte, descendo nas 4 direções. E a sua intensidade aumenta. É imensurável, alcançando todas as áreas da Terra. Até mesmo as ravinas, vales das montanhas,
os rios, lugares remotos, locais isolados, onde crescem plantas, arbustos, ervas medicinais, árvores grandes e pequenas, grãos, arrozais, canas de açúcar, vinhedos, a chuva rega-os a todos. Nenhuma delas sequer deixa de receber a sua parcela de umidade. O chão antes ressequido torna-se molhado. Ervas e árvores crescem agora viçosas. O que cai das nuvens é de um único sabor. Mas as plantas, árvores, arbustos e bosques aceitam cada um a porção de umidade que lhes convém. Todas as variadas árvores, quer sejam superiores, médias ou inferiores, tomam o que é ajustado à sua condição. E cada uma é, desta forma, capaz de despontar e crescer. Raízes, caule, folhas, brilhos e matizes de flores, frutos. Uma só chuva chega até elas. E todas ficam frescas e brilhantes. Quer a sua combinação de substância, forma e natureza seja grande ou pequena, a umidade que recebem é uma. Mas cada uma delas cresce e floresce à sua maneira. O Buda é assim. Quando aparece no mundo, é comparável a uma grande nuvem, que cobre tudo, em toda parte. Tendo aparecido no mundo, pelo bem dos seres vivos, ele estabelece diferenciações ao expor a verdade dos fenômenos. O grande sábio, o honrado pelo mundo, aos seres celestiais e humanos, no meio de todos os seres, pronuncia estas palavras. Sou o Tathagata, o mais honrado dos seres humanos. Apareço neste mundo como uma grande nuvem, que asperge umidade sobre os seres vivos, secos e mirrados, para que eles consigam escapar do seu sofrimento, ganhem alegria, a paz, segurança, as alegrias deste mundo e a alegria do Nirvana. Todos vocês, seres celestiais e seres humanos, nesta reunião, ouçam com cuidado e sem distração. Todos vocês devem reunir-se aqui à volta e ouvir aquele que é inexcedivelmente honroso. Sou honrado pelo mundo e não tenho rival. Por forma a trazer paz,
e segurança aos seres vivos, eu apareci no mundo. E pelo bem desta reunião, eu ensino o doce orvalho da pura lei. Esta lei é de um único sabor, o da emancipação, do Nirvana. Com um único e maravilhoso som, exponho e manifesto o seu sentido, constantemente, em prol do grande veículo. Crio causas e condições. Olho para as coisas como sendo universalmente iguais. Não tenho mente para favorecer este ou aquele, para gostar de um e detestar o outro. Sou sem ganância. Não tenho apegos. Não tenho limitações, nem impedimento. Em todas as ocasiões, para todas as coisas, ensino a lei igualmente. Assim como faria para uma só pessoa, da mesma forma a faço para uma multidão. Constantemente eu exponho e ensino a lei. Nunca eu fiz qualquer outra coisa, vindo ou indo, sentado ou em pé, nunca até o final com fadiga ou desânimo. Trago comigo a plenitude e a satisfação para o mundo, como a chuva que espalha umidade em toda parte. Eminentes e medíocres, superiores ou inferiores, cumpridores de preceito ou violadores de preceitos, inteiramente dotados de conduta apropriada ou não inteiramente dotados, com pontos de vista correto ou incorreto, de capacidades apuradas ou de fracas capacidades. Eu faço a chuva do Dharma cair sobre eles igualmente, sem lassidão, sem negligência. Quando os vários seres vivos escutam a minha lei, recebem-na de acordo com as suas capacidades, nos seus diferentes ambientes. Alguns habitam o reino dos seres humanos. Habitam o reino dos seres celestiais, dos reis sábios, de Shakra, de Brahma e outros. Estes são as ervas medicinais inferiores. Alguns entendem a lei que é sem falhas e estão aptos a atingir o Nirvana, a adquirir os 6 poderes transcendentais e a ganhar em particular os 3 entendimentos. Ou então vivem sozinhos nas florestas montanhosas, praticando constantemente a meditação e alcançando a iluminação dos Pratyakas Budas. Estes são as ervas medicinais médias. Outros ainda procuram o lugar do honrado pelo mundo, convencidos de que podem se tornar Budas, esforçando-se diligentemente e praticando a meditação. Estes são as ervas medicinais superiores. Existem ainda filhos do Buda que devotam a sua mente unicamente ao caminho do Buda, constantemente praticando a misericórdia e a compaixão, sabedores de que eles próprios atingirão o Buda, certos disso e sem nunca duvidarem. A esse eu os chamo pequenas árvores. Esses que habitam em paz nos seus poderes transcendentais, girando a roda da não regressão
salvando inumeráveis milhões de dezenas de milhares de seres vivos. A bodhisattvas como esses eu chamo de grandes árvores. A igualdade das pregações do Buda é como uma chuva de um único sabor, mas dependendo da natureza de cada ser vivo, o modo como é recebida não é uniforme. Tal como as várias plantas e árvores recebem cada uma a umidade de maneira diferente. O Buda utiliza esta parábola como um meio excelente para abrir e revelar este assunto, usando vários tipos de palavras, frases e expondo uma única lei. Mas em relação à sabedoria do Buda, isto não é mais do que uma gota no oceano. Eu faço cair a chuva do Dharma, enchendo todo o mundo, e este Dharma é de um único sabor. É praticado por cada um de acordo com o seu poder individual. É como estes arbustos, estes bosques, estas ervas medicinais, estas árvores, que conforme sejam grandes ou pequenas, pouco a pouco crescem viçosas e belas. A lei dos Budas é constantemente de um só sabor, levando os muitos mundos a atingir a plena satisfação em toda a parte. Através da prática gradual e passo a passo, todos os seres podem ganhar os frutos da vinha. Os ouvintes, os Pratyeka Budas, habitando as florestas montanhosas, vivendo em sua última existência, escutando a lei e ganhando os seus frutos, podemos chamar-lhes de ervas medicinais que crescem e amadurecem em sua maneira. Se existirem bodhisattvas constantes e firmes na sabedoria, que compreendam o triplo mundo, o mundo físico, e busquem o supremo veículo, a estes chamamos pequenas árvores que crescem e amadurecem. Quanto àqueles que permanecem em meditação, tendo ganho a força dos poderes transcendentais, ouvindo sobre a vacuidade e seus fenômenos, rejubilando suas mentes, emitindo incontáveis raios de luz para salvar seres vivos, a esses chamamos grandes árvores, que ganharam crescimento e maturidade. Kashyapa. Desta forma, a lei ensinada pelo Buda é comparável a uma grande nuvem, que com chuva de um único sabor, rega as flores humanas, de modo que cada uma possa frutificar. Kashyapa, deves compreender que através de várias causas e condições, vários tipos de metáforas e parábolas, eu abro e revelo o caminho do Buda. Este é um meio expedito que eu utilizo, e o mesmo é verdadeiro quanto aos outros Budas. Agora, para ti e para os outros, eu prego a mais derradeira verdade. Nenhum entre a multidão de ouvintes entrou na fase de extinção. O que estão praticando é o caminho do Bodhisattva. E à medida que avancem na prática, na aprendizagem, estareis certos de alcançar o estado de Buda.